Bem-vindos ao Optonautas Cast, o primeiro podcast que vai falar tudo sobre a visão. Hoje estamos aqui com a Vanessa Ribeiro e ela vai falar pra gente tudo sobre visão em chás, vai explicar pra gente como que se prepara um chá, qual a diferença entre um chá e uma infusão e vou pedir pra Vanessa se apresentar. Oi, Dani, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Bom, eu sou acupunturista, trabalho na medicina chinesa há mais de 15 anos e vinculo aos tratamentos o uso dos chás. Com isso, eu criei uma empresa chamada Simplos, que tem chás para trabalhar toda essa parte da medicina tradicional chinesa, para trabalhar a saúde da mulher. Então, é uma forma de deixar mais prático o consumo dos chás, das infusões, e trazer isso mais de uma forma facilitada para os acupunturistas prescreverem para os seus pacientes e para as pessoas também adquirirem o hábito de tomar o chá, sabendo por qual motivo eles estão ali consumindo. Então, eu trabalho tanto na área de acupuntura quanto nessa parte dos chás. Muito legal. E Vanessa, fala pra mim a diferença, me explica, qual a diferença entre o chá e uma infusão? Essa é uma dúvida bem comum, porque no Brasil, de forma popular, nós usamos a palavra chá para tudo. Então, sempre quando vamos nos referir a uma bebida quente, vamos nos referir usando a palavra chá. Mas, de uma forma mais técnica, a palavra chá, ela se refere somente a Camellia sinensis. Então, Camellia sinensis é a planta que dá origem ao chá branco, chá verde, chá amarelo, chá preto, chá pós-fermentado. E as infusões são todas as outras bebidas feitas com ervas, especiarias, flores, folhas, que passam ali naquele processo de ou ferver junto ou fazer só a infusão em si. Então a gente vai separar. Infusão é tudo aquilo que não é Camellia sinensis. E chá é só o que é Camellia sinensis. Então, se eu falar, eu vou tomar um chá de camomila, tá errado. Seria uma infusão De de forma técnica, camomila. tá errado. É uma infusão de camomila. Tá. Exatamente. Mas na dúvida, todo mundo fala chá Não é e errado. De acaba forma sendo usual, né? popular, Como tá popular. correto. Mas Sim. se você vai para um lugar que é especializado em chás e infusões, se você falar que quer um chá, ele já vai associar que você quer algo da Camellia sinensis. Então é mais um conhecimento para entender a fundo. Tá. Tem uma historinha, não sei se foi você que me contou, que estava lá alguém tomando água quente e caiu uma plantinha nessa água quente e virou o chá. Foi isso mesmo? Exatamente. A forma como o chá foi descoberto, diz a lenda que Shen que é um grande mestre da medicina tradicional chinesa na fitoterapia, ele sempre buscava entender a ação das plantas, fazendo um leve experimento no seu próprio corpo. Então ele consumia as ervas para saber como que ela reagia no corpo. E ele estava descansando em dos seus dias de trabalho e ele resolveu descansar debaixo de uma árvore. Só que na época era comum ferver a água antes de consumir. Então ele deixou a água dele fervendo e foi tirar um cochilo. Quando ele acordou, tinha algumas folhinhas ali junto com a água e ele decidiu provar. Falou, deixa eu provar para ver como que ela se manifesta no corpo. E ele observou que essas folhas promoveram uma grande desintoxicação, melhorou bastante a digestão, trouxe um grande bem-estar, mais disposição. E quando ele foi ver, ele estava debaixo de uma árvore de Camellia sinensis. Então ele incluiu essa folha, essa árvore, como algo na fitoterapia também. Então foi assim que o chá foi descoberto. Muito interessante, né? As coincidências que É, acabam criando novas bebidas. Bom, e eu posso ferver a água a hora que estiver fazendo esse chá ou a infusão? Eu fervo, não fervo? Espero deixar aquelas bolinhas, né, acontecerem na água, aparecerem na água, a água borbulhando. Como que você prepara esses chás ou as infusões? Me essa é explica uma o dúvida preparo bem certo. comum, porque quando a gente pensa em chazinhos do dia a dia, é algo que a gente vai aprendendo com nossos avós, nossos pais, e parece algo muito simples. Só que quando a gente vai analisar os detalhes, tem muita coisa que deve ser levada em consideração. Então, para você escolher o modo de preparo por infusão ou decocção, quando eu falo decocção, eu estou me referindo ao fato de você ferver a água junto com as ervas que você quer preparar. Então, isso varia, depende do propósito. Tem uma linha que defende que você tem que fazer infusão com folhas e flores, que são mais delicadas, não precisa ferver. E colocar para decocção
tudo que é casca, raiz e semente. Porém, tem uma outra forma de estudo que defende que você tem que levar em consideração os componentes da planta. Então, aí fica mais específico ainda. Porque quando a planta tem óleo essencial, o óleo essencial ele é muito volátil. E muitas vezes o óleo essencial é um dos principais ali ativos que você vai querer extrair da planta. E se você faz uma decocção com uma planta que tem óleo essencial, grande parte vai para o ambiente, porque ele vai evaporar com o período de decocção. Mas aí evaporou, eu respirei, inalei e já te serviu também, né? De uma Aí certa você já forma. entra na Indiretamente, aromaterapia, e aí tudo bem. Mas Tá. pensando para Para consumir, consumo, é eu perco as interessante. propriedades, porque dependendo da temperatura, acabou com a propriedade Daí já daquele chá evapora. E ou aí, da se nós infusão, formos na verdade. levar em consideração seus princípios ativos, nós temos que pensar se aquela planta, o principal componente dela, que vai ter uma ação no seu organismo, se é um dos principais é o óleo essencial, você tem que fazer por infusão. Tá. Agora, se não é o óleo essencial, o principal ali, tem outros componentes, aí você tem que fazer a decocção justamente para conseguir extrair esses componentes da planta. A grosso modo, tudo que for muito aromático, quando você pega uma folhinha, você esfrega a folhinha, você sente o aroma na mão, porque você rompeu aqueles balões onde estavam os óleos essenciais e foi liberado o aroma. Então, já sabe que aquela planta tem óleo essencial, faz por infusão. Ou então, pegou uma canela. A canela é uma casca. Mas se você observar, ela também é muito aromática. Óleo essencial da canela também é um dos princípios ativos que é interessante consumir. Então, você pode fazer uma infusão prolongada, por uma temperatura mais alta. Então, isso é bem relativo. E a temperatura vai mudar também no resultado final do Vai. chá, né? Porque Principalmente quando a gente vai preparar os chás da Camellia sinensis. Aí a temperatura importa bastante. Quando a gente pensa nas outras ervas, pode considerar ferver a água, colocar em infusão e deixar ali tampadinho. Aí tudo bem, é mais tranquilo no geral. Agora, quando você pensa em chá verde é o que mais tem dúvida. Você já deve ter escutado, né, Dani? As pessoas falando que chá verde é amargo, que não tomam, que é que ruim, horrível, que é sim. horrível. É. Mas o que acontece? O modo de preparo está errado. O chá verde não é para ser super amargo, não é para ser desagradável. Pelo contrário, ele é super delicado, saboroso, principalmente os chás japoneses. Ah, sim. Então, quando o chá ele é muito delicado, ele precisa de uma temperatura mais baixa. Tem chás japoneses que precisam de uma temperatura de 60 graus. Então, é uma temperatura muito Nossa. baixa. Se você faz ele a 100 graus, você vai liberar princípios ativos e componentes que não precisariam ser liberados na primeira infusão. Ih, E vai aí ficar vai amargo. ficar amargo. E além de ficar amargo, ele também pode provocar alguma irritação no estômago. Geralmente me dá dor de estômago quando É. eu tomo, E mas acho aí que eu você faço tem que errado. verificar qual é a qualidade do chá também. Porque no Brasil, nós não temos a cultura do chá como na China, no Japão, na Índia. Então, quando a gente pensa numa pessoa que não conhece chás especiais, chá verde, chá preto, e consome um chá que foi adquirido numa loja de produtos naturais, onde o chá está todinho picado, tá num ambiente claro, Exposto à exposto à luz. luz, à oxigenação, aquele chá não tem qualidade. Então, comprar um chá verde desse tipo é melhor não consumir, porque vai provocar irritação gástrica, vai provocar uma agitação, taquicardia, uma ansiedade, porque as folhas são todas picadas, processamento totalmente errado, vai liberar muitas substâncias de uma vez e não vai ser benéfico. Então, quando for consumir chás, precisa saber a procedência. No Brasil, temos grandes produtores de chá. Na região de registro do Vale do Ribeira, tem o chá Amaia, chá Shimada, tem também o Yamamaro, que são chás de qualidade. Tem também a Yamamoto Yama, que as pessoas encontram em mercados. Então, já fazendo a propaganda E agora tem das Simples marcas. também. A Simples trabalha bastante com as infusões. Aí, as Ah, infusões, com certeza, as ervas são bem selecionadas, tem um cuidado no preparo, nas misturas, porque tem tudo isso. Parece algo muito simples, mas tem que saber combinar as ervas e conhecer a qualidade. sim. Muito bom. Eu sempre acho que assim, o chá da vovó ficava maravilhoso, né, a Bachan, e aí o meu
Eu ia fazer, ficava uma caca, assim, não ficava esse amargo, né? De Quando era repente do ela chá já verde. vinha com todos esses É, cuidados. então, tem até o ritual do chá, né? Que você fez o Sim, curso. Você dá esse curso também? eu faço algumas cerimônias de chá, então é um encontro onde é praticamente uma meditação ativa. Então a gente se reúne para beber o chá em silêncio, em conexão com as ervas, ali com a Camellia sinensis no caso. Então é uma meditação ativa, basicamente falando. O chá pode ser um tipo de autoconhecimento? Ou as infusões, né? Na verdade, não só os Sim, chás. é os dois. Sim. Tanto os chás, pensando até como a gente estava falando das cerimônias, é um momento de conexão com o seu próprio corpo, um momento de meditação que vai trazer algumas reflexões também. Então, é um autoconhecimento. E quando a gente pensa nas infusões, aí você tem que conhecer o seu corpo. Porque nem tudo, ou melhor, nada vai servir para todo mundo. Só porque uma hortelã é benéfica, ela não vai fazer bem para todas as pessoas. E aí que entra esse olhar da medicina chinesa que tanto me encanta, que é justamente o fato de você precisar conhecer o seu próprio corpo, entender se você tem uma energia mais yin, uma energia mais yang, o que você precisa aquecer ou esfriar. E as ervas, elas têm essas capacidades, ou de aquecer ou de esfriar. Não é só o seu princípio ativo que vai agir. Uma hortelã, ela vai ajudar na digestão, mas de repente uma pessoa que tem uma deficiência da energia yang vai se beneficiar mais com o gengibre do que com uma hortelã. Sim, essa eu lembro. É, tem uma dica do catarro amarelo e catarro é meio nojento. Sim. Mas eu lembro que você falou, se tivesse amarelado, Daí já é um era. calor. É, e aí Isso. Aí tem que explica pra tirar o gente, calor. né, como Então, é. todas as patologias, elas podem ser especificadas entre yin ou yang. Yin é uma energia mais fria, uma energia mais do repouso. Yang é uma energia quente, uma energia do movimento. E quando a gente pensa em calor e frio, frio é do yin e o calor é yang. Em patologias, como você deu o exemplo de uma pessoa gripada, ela pode pegar uma gripe por um resfriado, mas com essa doença avançando no corpo, gera um calor interno que manifesta muitas vezes com uma secreção muito amarelada ou uma tosse muito seca, uma irritação de garganta. Então, aquele frio já virou um calor e tem que ser tratado com ervas que vão tirar esse calor que está sendo manifestado, uma febre, uma secreção E aí, amarelada, nesse enfim. caso, entraria hortelã. Aí sim, Poderia, aí né? Porque entraria ela hortelã. resfria. Exatamente. Agora, quando é só aquela coriza, aquela sensação de frio, tremores e não avançou, aí entra um gengibre, uma canela, uma cúrcuma. Então, Sim. isso vale para tudo, inclusive incluindo a parte da visão. A gente tem que entender o que está por trás daquela alteração na visão da pessoa para indicar um chá específico. E o que tá por trás da visão para indicar um chá específico, assim, o que que você levaria em consideração? Um olho vermelho, um lacrimejamento, todas as irritações dos olhos, o que o paciente sente, né? Como que é esse... Me explica um pouquinho do diagnóstico da medicina chinesa através dos sintomas, né? Pode ser do corpo geral, quando um Aham. paciente tem, por exemplo, um perfil mais yang, né? O que que ele vai apresentar quando ele tem um excesso de energia yang, se ele tá muito agitado, o que que a tendência é ele apresentar qual sintoma? Se formos pensar nessa alteração visual, quando pega uma pessoa que tem os olhos muito vermelhos, irritados, que ficam até ardendo, não pela secura, mas pela essa irritação, como se fosse uma inflamação, já é um calor interno. Normalmente provocado por fígado, a ascensão do fogo do fígado, que a gente fala, que manifesta justamente nos olhos. E para essas pessoas, nós precisamos entrar com ervas que vão tirar esse calor e vão ajudar a tirar a estagnação de fígado também. Essas pessoas normalmente são mais irritadas, agitadas, qualquer coisa já ficam nervosas, podem manifestar dor de cabeça, tensão nos olhos também, aquela tensão, né, Dani, que fica com o olho mais dolorido, Sim. incômodo. O paciente relata, às vezes, uma dor na bola dos olhos. Ele fala exatamente Ah, desse jeito, sim. no globo ocular, né? Uma tensão que fica realmente pulsando ali, às vezes gerando uma dor de cabeça também. Exato, e tudo isso dentro da visão da medicina chinesa é uma estagnação de fígado que pode estar gerando um calor também. E ervas como hortelã, crisântemo, calêndula são bem interessantes
interessantes para baixar esse calor e tirar essa estagnação de fígado. As plantas amargas, boldo, carqueja, também são interessantes, mas quando a gente pensa em calor, olhos muito vermelhos, a calêndula e o crisântemo são bem interessantes para consumir. Tá, e aqui essa não tava na pauta, mas aí eu fiz o chá e coloquei 2 colheres de açúcar. Me explica o que Nossa, aconteceu. aí é complicado, porque quem não tem o hábito de consumir os chás acaba preferindo adoçar. Só que por exemplo, o boldo. Não adianta colocar Ele açúcar, era não pra ser vai ficar amargo. palatável, não vai ficar super saboroso. Você vai, na verdade, prejudicar a ação daquelas ervas. Porque quando a gente pensa, até na visão da medicina chinesa, cada sabor tem um propósito. Então, quando a gente pensa no doce, ele vai promover uma umidade maior no corpo, ele vai promover um movimento ou descendente ou ascendente relacionado ali à natureza energética também daquela erva. Quando a gente pensa no amargo, ele vai jogar o calor que está lá no alto para baixo. O salgado também joga para baixo. O picante joga para fora. E quando a gente pensa no azedo, ele joga para dentro, pensando no fluxo energético do próprio corpo. Se eu quero tirar o calor que está lá no alto, manifestando com os olhos vermelhos, se eu colocar um doce junto, o amargo que vai cumprir aquela função de baixar a energia não vai conseguir agir. Então, eu preciso que a pessoa sinta realmente o sabor amargo, muitas vezes, ou o sabor daquela planta em específico, porque o sabor importa e o doce pode atrapalhar, além do que açúcar promove inflamações, enfim, tem os malefícios do açúcar em excesso também, que a gente sabe. Ou seja, se for um chá ou uma infusão, geralmente sempre sem açúcar. Isso, de preferência. Se tiver dificuldade, eu sempre indico ervas mais palatáveis. Uma camomila, uma erva doce, uma capim-cidreira, ou então uma combinação com frutas. Porque aí começa a adaptação para essa bebida de uma forma mais leve, mas sem colocar o açúcar que não vai fazer bem. E o mel? O mel, ele é relativo, porque quando a gente pensa na função do sabor, ele vai atrapalhar quando a gente quer um amargo, um salgado, um azedo. Então, vai influenciar do mesmo jeito. Mas comparando o açúcar com o mel, é melhor o mel, por conta dos benefícios que ele também tem. Embora não é interessante aquecer demais o mel numa decocção, de jeito nenhum colocar o mel, porque vai perder ali as suas propriedades e não é interessante também. Então, teria que ser só numa infusão, já quando ela está na temperatura morna, você pode colocar um pouquinho de mel, se realmente não for possível consumir sem nada para adoçar. Tá. A vovó às vezes fazia aquele chá que ela, quando tava gripado, ela colocava ali, fazia um caramelo com açúcar e depois fazia o Uhum. chá ou a infusão. E sobre isso, você sabe me falar alguma coisa se queimando esse açúcar a propriedade do açúcar muda ou como o nosso corpo É que aí vai aceitar isso também? já muda o propósito do consumo da erva. Quando pensa em virar um caramelo nesse preparo, já caracteriza um xarope. Ah, sim. Então, Não é mais um já chá. não é mais um chá, não é mais uma infusão. É um xarope, e aí tem o motivo de usar E era aquele específico, açúcar. né, naquele Isso. momento. E a quantidade é pequena também. Você vai consumir uma colher de sopa. Tá. Totalmente diferente do que você beber 300 ml de chá ou infusão. Ok. E qual a quantidade ideal para eu tomar chá? Posso tomar 1 litro, 2 litros à vontade, né? Porque chá é natural, então posso tomar à Nossa, vontade. essa é uma dúvida frequente, é algo que eu vejo muitas pessoas fazendo, principalmente quando fala que aquela erva emagrece. Aí a pessoa consome 2 litros por dia e não é interessante. Não é interessante de forma alguma, porque as ervas elas precisam ser consumidas numa quantidade específica e num prazo determinado. Então, normalmente, de 2 a 3 xícaras de 250 ml por dia já é suficiente para cumprir o papel que ela está exercendo ali. E quando pensamos em tempo, 4 semanas é um tempo médio para consumir aquele tipo de chá ou infusão.
quando a gente pensa num uso livre. Quando tem um profissional acompanhando, por exemplo, no meu consultório, eu sempre prescrevo o uso das infusões para auxiliar nos tratamentos. E eu acompanho semanalmente aquela paciente, verificando pulso, língua e a manifestação de sintomas. A partir disso, eu consigo dizer se ela deve continuar ou se ela deve interromper o uso daquele tipo específico de infusão ou até mesmo trocar. Agora, quando a pessoa vai usar aquela infusão em casa sem um acompanhamento, é bom pegar uma regra de 4 semanas. Então, depois de 4 semanas, tem que trocar o tipo do chá ou da infusão que está fazendo uso, porque as ervas elas também inibem a absorção de alguns nutrientes. O excesso de chá verde, por exemplo, inibe a absorção de ferro. Então, se for tomado de uma forma exagerada e por tempo prolongado, vai atrapalhar o metabolismo do próprio corpo, vai atrapalhar a absorção do ferro, como eu dei de exemplo. E outras substâncias inibem também outros componentes. Então, nunca uma erva deve ser consumida por meses ou litros por dia. Sempre tem que tomar esse cuidado. Informação importantíssima essa, né? Sim. Tá, e qual a diferença entre o chá verde e o chá preto? É tudo uma igual? dúvida é uma dúvida que aparece bastante. Tem muita gente que acha que são tipos diferentes de chá. Na verdade, é como se fossem ervas diferentes. E não, é tudo da mesma planta. Então, tem uma árvore chamada Camellia sinensis, e dessa árvore as folhas são colhidas e é possível adequar o processamento para conseguir preparar ou o chá branco, que passa por pouca oxidação, o chá verde, que não oxida, então eles interrompem a oxidação do chá verde com calor, seja por vapor ou numa wok grande, trazendo calor para interromper aquela oxidação. E o chá preto, ele já é totalmente oxidado. Ele é colhido, é feito normalmente um procedimento para torcer as folhas, para quebrar as suas fibras, e eles ficam realmente oxidando. Quando a gente pensa em oxidação, é fácil imaginar no nosso dia a dia a maçã. Quando a gente corta a maçã, ela tá bem clarinha. Quando passa um tempinho a mais, a ação ali dessa oxidação deixa ela escura. É isso que acontece com a folha. Quando a folha não está oxidada, ela promove chás mais claros. Chá Chá verde. branco, chá verde. Tá. Quando ela está totalmente oxidada, ela faz chás mais escuros, como o chá preto e o pós-fermentado. Então, o que vai mudar é a oxidação. Ok. E quando é melhor eu tomar um chá verde ou um chá preto? Aí depende. Por exemplo, pensando nos componentes de polifenóis, as catequinas, que são mais antioxidantes, o chá verde tem mais. Já o chá preto, ele tem mais componentes que vão ajudar como um anti-inflamatório, digamos. E pensando em pessoas mais yin, que são pessoas mais friorentas, mais quietas, extremidades geladas, é melhor consumir o chá preto, porque ele tem uma característica levemente mais yang, mais quente. Pessoas muito aceleradas, agitadas, calorentas, é melhor consumir o chá verde, porque ele é mais em relação aos tipos de chá e vai promover esse resfriamento do corpo. Agora, aquela dúvida assim que surgiu também, fora do contexto aqui, eu posso misturar o chá verde e o chá preto? Pode, mas Não é não vejo por recomendado, quê. né? Assim, pensando em sabor, em benefícios, não é um hábito comum, não é comum fazer isso. Tá, e pode acontecer de, por exemplo, eu tô muito yang e pra muito yang seria melhor o chá verde. Só que daí eu tomo chá verde e aí eu sinto que eu fiquei muito yin e aí eu preciso alternar chá preto e chá verde ou é melhor não, se eu tomei um dia no café da manhã chá verde, é melhor depois do almoço não tomar o chá preto no lugar do café, digamos assim, pra acelerar a digestão, pra ajudar na digestão, Se algo for uma assim? xícara, ela não vai influenciar tanto. Mas Tá. uma coisa legal de levarmos em consideração é a estação do ano. Ah, isso é Agora nós interessante. estamos no calor, no final de Primavera, primavera, verão. quase verão. Então já é um período mais quente que as pessoas, mesmo sendo mais friorentas, podem consumir o chá verde de uma forma mais tranquila, sem gerar grandes desconfortos. Agora, quando a gente estiver no inverno, as pessoas friorentas é melhor que elas prefiram o chá preto. Então, você pode fazer essa mudança de acordo com o clima externo e de acordo também com o que você quer provar ali no dia. O que vai influenciar é a quantidade e a periodicidade. Uma ou outra xícara não vai influenciar tanto assim.
E os dois têm cafeína? Tanto o chá preto como o chá verde tem cafeína? Tem. Na verdade, quando a gente pensa em chá, é uma molécula muito semelhante à cafeína, chamada teína. Ela tem uma ação, pensando no chá como um todo, diferente do café. Porque o café, a cafeína ela é absorvida no estômago. E então o corpo ele reage muito mais rápido. Tem um pico de agitação, de disposição e até mesmo às vezes uma ansiedade. Já o chá, ele tem a teína, que é absorvida no intestino, ou seja, de uma forma mais lenta do que o café. E tem também a L-teanina, que é uma substância que estimula um neurotransmissor chamado GABA, que promove o relaxamento do corpo. Então, o equilíbrio dessas duas moléculas traz uma disposição com foco, diferente do café, que traz só uma agitação e em picos. Tem aquela agitação, de repente começa a ter aquele cansaço, tem que tomar café de novo. E é interessante pensar que o café não te dá energia, ele pega a energia do seu estoque e coloca para jogo. Então, com o excesso, você está desgastando o próprio corpo, porque você está pegando a sua reserva e colocando à disposição o tempo inteiro. Então, o café não te dá energia, ele puxa a sua energia para colocar à disposição naquele momento. Então, é interessante controlar o uso. E o chá, claro que também controlar em relação ao horário, não consumir depois das 17, 18 horas, para não atrapalhar a qualidade do sono, mas ele não vai gerar tantos picos. A quantidade de chá, um chá de qualidade, 6 gramas por dia já é mais do que o suficiente, até menos. Dependendo de um chá, pode ser 2 gramas por dia e fazer várias infusões, 2, 3 xícaras com essas mesmas folhas. Então, o consumo é menor da quantidade de teína no organismo e ela consegue manter até 8 horas à sua disposição o seu foco, sem precisar ficar Conhece alguém que tomava café e hoje só toma chá porque descobriu as propriedades do chá e hoje Eu tenho as minhas prefere chá? pacientes, elas começam a dividir. Tomam um cafezinho da manhã porque gostam mesmo do sabor, do aroma, tem aquele hábito de tomar o café logo pela manhã e ao invés de tomar mais 3, 4 xícaras de café ao longo do dia, substitui pelo chá. Aí já é mais interessante. Até mesmo porque o chá ele ajuda na digestão, ele traz esse foco, essa concentração, então é uma troca interessante. Tá, e vamos falar da cafeína agora com a visão? Sim, eu vejo bastante diferença. Eu, como consumo chá com bastante frequência, eu provei esses dias um chá oolong, que eu não tinha provado ainda. Fiz 3 infusões com as mesmas folhas e eu percebi que a minha visão ficou mais embaçada ao longo do dia, como se eu perdesse o foco. E aí eu pergunto, qual a relação, Dani, com a cafeína, com a teína do chá e a visão? Por que que gera essa falta de foco? Exato. Se você tomar muito chá, como você disse, o primeiro erro das pessoas é tomar a quantidade ilimitada de chá, porque eu posso tomar chá à vontade, que é natural, e na verdade não é Uhum. assim. Então, vai ter uma ação no sistema nervoso, certo? E essa ação no sistema nervoso vai atuar no sistema nervoso simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo, e a gente não controla o quanto que eu vou ficar mais acelerada, ansiosa, ou o quanto que eu vou ficar mais calma. E se eu tiver mais calma e tomar um chá, por exemplo, que é o chá verde, que vai me acalmar mais, a minha visão provavelmente não vai fazer o foco, porque eu vou estar ali zen, tranquila, num efeito ali que a minha visão entende, o meu cérebro, né, o meu sistema nervoso entendeu que não faz sentido fazer o foco naquele momento. Eu relaxei meu sistema nervoso que ele não vai funcionar. E, ao contrário, é a mesma coisa. Eu posso ali ficar ligadona e ficar tão acelerada que eu não tô vendo nada ao meu redor e aí eu tô focada ali só em uma única tarefa e a visão central vai estar boa, mas às vezes pode ser que a periférica também se perder ou eu tô deixando de prestar atenção ao que está acontecendo ao meu redor, justamente porque eu fico hiper focada, mas um nível às vezes de ansiedade muito alto. Então acho que isso pode acontecer não só com o café, mas também com o chá, Com o principalmente o chá. chá preto, que aí não adianta só eu substituir o café pelo chá, mas saber a quantidade do chá e como tomar esse chá. Então, a Faz cafeína, sentido, ela né? relaciona totalmente com essa parte da A visão. cafeína, ela gera um efeito inflamatório no cérebro, né? Ela gera um efeito de antissono ali, de você achar que você tá. Ela engana o cérebro, achando que a gente tá mais desperto
ela aumenta o nível de cortisol muito, e aí vai gerar um efeito ali cascata de você ficar achando que o corpo tentando reagir àquela inflamação. E aí, por isso que parece que você tá com mais energia. Seu corpo tá tentando combater a cafeína, basicamente é isso. E a gente, né, toma como se fosse supernatural. Mas, na Sim. verdade, a história é dentro da revolução, da época das indústrias, revolução industrial, começaram a dar café pros funcionários. E aí os funcionários, eu ia falar peões, chão de fábrica, eles começaram a dar café para os funcionários para eles terem um maior rendimento. E aí, né, tornou-se um hábito, mas é um hábito não totalmente saudável. Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto para os pacientes é: você toma café? Porque, assim, ele é ainda muito liberado pelos médicos. Um cafezinho, né, sem açúcar, tranquilo. Mas, dependendo da sensibilidade do paciente, é o que você falou, ele vai gerar um efeito no fígado ali, né, de calor no fígado. É uma energia que vai subir. Você toma o café, você já sente essa disposição na hora, mas é como você disse, uma falsa disposição. Então, não recomendo o tempo todo, né? Claro, a gente tudo com moderação. Pode ser que seja benéfico um pouquinho, mas acho que tem gente que toma ali, né, xícaras e xícaras. Fica ali trabalhando ao efeito do café. E aí o café com açúcar, né? O que também não é legal, que a gente acabou de falar. E aí eu vejo, por exemplo, que pensando na parte energética, o café ele vai gerar um calor de fígado. E isso vai levar ali a manifestação de vários sintomas. E pensando na visão, o longo consumo de café gera alguma alteração que é difícil de reverter ou alguma questão específica? Sim, a gente estava falando ali de bastidores, que eu tenho alteração no sistema nervoso simpático ou parasimpático. O simpático é eu vou fugir porque tem um leão vindo, eu preciso sair correndo. O parasimpático é eu vou fingir de morto porque o leão tá vindo. Então, muitas vezes você vê a pessoa tomando muito café e o sistema parasimpático ali é só o parasimpático que tá ativado. Porque tamanho cortisol, eu vou fingir que eu tô morta, né? Pro leão não vir. Praticamente é isso. Então, café, café, café. E quanto mais café, tanto que tem gente que toma café para dormir, porque eu sempre mantenho uma cortisol alto para eu ficar ali quase que anestesiada, digamos assim. Já o efeito contrário é eu vou tomar um café para ficar ligadona, para ficar ali, para dar um gás, mas aí eu sempre tenho que estar nesse gás. Então, ou a pessoa tá muito sempre yang ou muito yin com o café, que é o mesmo café, né? Sim. Só que ele vai ter efeitos diferentes para cada pessoa. A mesma coisa com o chá, que aí o chá verde ou o chá preto também pode causar esse efeito, imagino. Mas como as pessoas tomam mais café do que o chá, né? Elas conhecem mais o café, a cafeína com o café. Essa sensibilidade também vai aumentando, né? Conforme você vai tomando mais, o seu corpo vai pedindo mais, né? Também. Então, essa é uma grande pode gerar uma explicação. alteração na visão específica, além da sensação de olhos ardendo, vermelhos. Tem uma pesquisa que eu fiz do café gerando. Perdão. O café gerando um glaucoma, um aumento de pressão interna. E aí, assim, tem alguns artigos e textos que dizem que não vai gerar isso, mas assim, pensando no que o café gera como efeito inflamatório, sim, pode ser que tenha uma pressão ocular ali que tá o tempo inteiro o seu nervo óptico lascado na pressão, porque você está fazendo uma sobrecarga do seu sistema todo funcional. O seu corpo tem que funcionar a milhão para tentar tirar aquele café, a cafeína do seu corpo o mais rápido possível. Basicamente é isso que o sistema nervoso faz, né? O sistema de defesa do corpo fica todo ativado ali com cortisol altíssimo, e aí você acaba gerando sempre um estresse crônico para o seu corpo. Isso vai afetar seu metabolismo. E pensando em medicina chinesa, vai afetar baço, né? Sim. Vai começar afetando fígado. Sim. Vai afetar baço, depois vai afetar rins. É mais ou menos nessa ordem, assim, né? E aí a pessoa começa a sentir, às vezes, muita irritabilidade, muita ansiedade, e aí não consegue dormir, daí entra com um remedinho pra dormir. Exato. Né? Porque equilibra as coisas, né? E aí sobrecarrega mais o fígado. E aí também, dependendo, pega um pouquinho dos rins, porque aí esse paciente também não toma muita água, né? E aí aquela bolinha de neve coisa puxando a outra, né? E aí acorda meio cansado, aí toma um café, aí pra dormir tá acelerado, e aí toma um remédio pra dormir. Entendeu? Então eu tomo a cerveja e tomo o remédio, né? Como que são os engoves, né? Tipo assim, Sim. então praticamente é isso, assim, você sempre, a gente, coitado do fígado, né? Que a gente sempre acaba sobrecarregando o fígado, que é ele que vai fazer a filtragem do sangue, é ele que vai fazer, então, essa
purificação em relação a essas substâncias que não são benéficas no nosso sangue, né? No nosso Perfeito. sistema nervoso. Aí eu ia falar da relação. Eu adoro a expressão cega de raiva. E aí, assim, a relação, né? Raiva e visão dentro da medicina chinesa. Como que a medicina chinesa explica essa relação? O fígado, visão, a raiva. Eu fico mesmo cego de raiva quando tem alguma questão no fígado não resolvida para a visão da medicina chinesa? A gente sempre observa a parte emocional e como que está o organismo daquela pessoa. Então, pensando na parte emocional, a raiva, a irritabilidade, a frustração acaba estagnando e prejudicando o fígado. E o fígado ele se manifesta nos olhos, né? Os olhos são o orifício do fígado. Então, sempre que o fígado não está muito bem, acaba manifestando nos olhos e a raiva em excesso vai gerar uma estagnação muito grande que pode prejudicar a visão. Então, apesar de ser uma forma de falar, tem relação com o organismo em si. Então, quando a gente pensa em emoções, a preocupação debilita muito o estômago, o baço, pâncreas, o medo, a insegurança debilita o rim, a bexiga, o excesso de melancolia, a tristeza afeta pulmão e a angústia persistente, a ansiedade, uma agitação e excesso prejudica o coração. Então, sempre essa parte emocional vai influenciar os órgãos e vai manifestar diversos sintomas no corpo. E muitas vezes a pessoa vai trabalhar o sintoma, mas não vai olhar a causa. E na maioria das vezes, a causa vem do emocional e da alimentação. Precisa olhar para isso para conseguir realmente aliviar o desconforto. Antes até do chá, eu preciso olhar as emoções do paciente, Sim. o que ele anda comendo, como ele anda dormindo, se ele pratica esportes, né? Exatamente. Essa parte da medicina chinesa é parecida com a anamnese que eu faço dentro da optometria. Bom, estagnação da energia do fígado, a gente falou, gerando uma tensão ocular, assim, você consegue falar algo mais que você queira acrescentar sobre isso? A gente falou lá no começo, mas você tem mais se algum formos chá que você acha que pensar- seria legal também indicar Se nesses for pensar em casos? forma prática, que dá para as pessoas começarem com autocuidado em casa, dá para pensar um chá prático que eu tenho na Simples já é o Madeira Yin. Madeira, porque madeira correlaciona com o fígado. Yin, por conta dessa energia de tirar calor. Então, esse chá Madeira Yin, ele tem componentes como hortelã, boldo, limão, que vão ajudar a tirar a estagnação de fígado e vão aliviar os olhos vermelhos, a tensão ocular, vai ajudar também a diminuir o estresse, a irritabilidade, a dor de cabeça. E aí, se nós formos pensar em outros sintomas relacionados à visão, podemos pensar naquela visão turva, aquela visão embaçada. Tem algum nome específico para isso? A gente fala em embaçamento visual mesmo, Embaçamento. muitas vezes vai ter relação com o cristalino, né, também, com a acomodação do cristalino, mas a visão turva é um sintoma bastante comum dos pacientes não enxergarem ou para perto ou para longe. Certo. E nesse caso, na visão da medicina chinesa, muitas vezes tem relação com umidade, uma deficiência de baço. Então, para pessoas que têm uma visão mais embaçada, um chá que vai tirar a umidade, como macela, camomila, casca de laranja. Na Simples tem o terra yin e o terra yang, que ajudam a tirar essa umidade, aliviar esses sintomas. Outro sintoma que eu vejo muito em consultório é a queixa dos olhos secos, ardendo, aquela sensação como se tivesse areia nos olhos. Olho seco. E aí entra uma questão de rim, uma deficiência da energia yin do rim. E o chá água yin da Simples vai ajudar a trazer mais essa tonificação do yin do rim, umidificar o organismo e, consequentemente, aliviar esse sintoma dos olhos ardendo e essa areia que fica no olho, essa sensação. E o paciente que passa com você, ele precisa fazer uma avaliação para você indicar esse chá? Ou eu posso me identificar com alguns dos sintomas que você falou, ir lá comprar o chá e tomar seu chá de acordo com o que está na embalagem? O que você recomenda?
quando a gente pensa em outros sintomas, outras queixas, é interessante passar por uma avaliação, uma consulta. Assim eu consigo acompanhar de perto, passar, além dos chás, outras prescrições, o cuidado com a alimentação, como nós estávamos falando, além da própria acupuntura em si, que vai acelerar essa recuperação. Mas se a pessoa não tem acesso a esse cuidado na medicina chinesa, não consegue ter acesso a uma consulta, ela pode identificar quais são os sintomas que ela está tendo. Inclusive, no site da Simples, eu deixei um quiz que ajuda a pessoa a entender qual chá é o ideal para aquele momento. Então, algumas perguntinhas simples já direcionam se ela precisa de um chá mais yin ou yang e para qual queixa que ela precisa naquele momento, seja aparelho digestório, imunidade, disposição ou sono. Só por aí ela já consegue um autocuidado prático para o dia a dia. Muito bom. E explica pra mim o que que é a ascensão do fígado? A gente falou alguma coisa assim, né, no meio da conversa. A ascensão no fígado vai gerar um olho vermelho, vai gerar essa. O que que é quando a gente fala de uma ascensão da energia do fígado na medicina chinesa? É justamente aquele fígado que está tão congestionado, uma pessoa que come muito mal, muitos alimentos ultraprocessados, ou então alimentos muito gordurosos, muita fritura, muita bebida alcoólica, tudo isso gera uma congestão do fígado, como você explicou. O fígado ele é responsável por esse metabolismo. Se ele está sobrecarregado, ele começa a ficar estagnado, congestionado mesmo. E essa congestão vai gerando um calor interno. Então, pode observar que pessoas que são muito irritadas tendem a ter a face mais vermelha ou os olhos vermelhos mesmo. Ficam com dor de cabeça. Então, a ascensão é justamente esse calor subindo. Aquele fígado está tão congestionado que ele está gerando um calor e o calor ele sobe. O fogo ele vai para o alto. Então, esse fogo ele vai subir e vai manifestar na cabeça e nos olhos os seus sintomas principais. Então, uma dor de cabeça, uma visão turva, uma visão até embaçada, que a gente falou, uma visão com os olhos vermelhos, né? Junto com uma ansiedade, uma agitação muito grande. Você pode imaginar que é essa ascensão de fígado acontecendo, da pessoa estar numa ansiedade, num estresse muito grande. É o corpo avisando, né? A gente fala que os olhos, eles são um termostato do corpo. Eles que vão avisar que o seu sistema circulatório não tá legal e que o seu sistema nervoso não tá muito legal também. Então, a gente pode, por parte disso, já entender que o corpo tá pedindo uma ajuda e, através da medicina chinesa, com os chás da Simples, a gente pode iniciar aqui Um autocuidado. um autocuidado, o início de um Isso. autocuidado, buscando um equilíbrio para esse organismo, né? Para esse corpo. E aí, Ivan, uma pergunta assim: comprei o seu chá que era para uma coisa, e aí eu comprei o chá que era para a madeira que você falou. Só que eu precisava do chá água. Qual que é o impacto se eu tomar o chá errado, digamos assim, ou por muito tempo, né, que você falou? Eu não vou perceber, eu vou perceber, depende de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Como que seria essa intoxicação, né, por um chá tomado por muito tempo, ou sem a necessidade daquilo? Só, acho que você já Sim. falou, mas só pra gente Claro. esclarecer mais. Foi justamente por isso que eu criei mais informações no site, mais informações nessas combinações, para a pessoa conseguir identificar como que ela se sente. Então, lá eu descrevo alguns sintomas principais, descrevo algumas sensações que ela pode ter ou não, para que ela consiga realmente se identificar e escolher o chá ideal. Porque, como eu falei no início, a hortelã, por exemplo, ela é muito benéfica, mas não para todo mundo. Uma pessoa que é muito friorenta, muito sem as extremidades frias, tem uma sensação de frio no geral, ela vai ter um desconforto muito maior com a hortelã. Ela vai começar a se incomodar, vai começar a potencializar esses efeitos. Eu comecei a perceber isso porque quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu fui fazendo uso de alguns chás que eu achava que precisava naquele momento, que eu estava tendo alguns desconfortos relacionados a rim. E me indicaram na época cavalinha, chapéu de couro, essas ervas mais comuns. Só que essas ervas, elas tiram calor. E eu tenho deficiência de yang.
e os meus sintomas pioraram. Eu tinha um desconforto e tomando É aí esse que eu queria chegar. Às vezes fitoterápico, a gente acha, ai, eu vou tomar um chazinho que vai melhorar. E você piora. exatamente, eu piorei. Comecei a sentir mais dor, mas eu falei, poxa, me prescreveram a cavalinha e o chapéu de couro que ajuda o rim. Por que que tá piorando? Quando eu fui ver, é justamente porque eles tiram calor e eles tonificam yin do rim. E eu tenho deficiência de yang do rim. Por isso que piorou. Eu preciso aumentar o yang. Eu preciso de ervas mais quentes. Pode ser um funcho, uma Rabada. erva Rabada doce, sequiang uma do quiabo. framboesa. Então, esses vão me ajudar mais. Então, se uma pessoa Maravilha. ela escolhe o chá sem essa orientação, ela pode ter os seus sintomas aumentados por conta de potencializar a deficiência. Então, a gente sempre tem que ter a energia yin e a E a energia yang. yang em equilíbrio. Quando tem um excesso de uma e deficiência da outra, que acontecem os sintomas. Então, se você escolhe, se você é muito friorenta, escolhe uma hortelã, esse desequilíbrio vai aumentar. E aí começa a ter um desconforto maior. Então tem que saber, por isso que no site, além do quiz, todos os chás explicam a indicação, tanto na ação energética para quem é acupunturista, quanto na indicação para quem tem só os sintomas e quer se identificar. Muito legal. E a gente tá quase terminando aqui. Mosca volante, deficiência de sangue. O que é isso, Van? Muitas pessoas, você pode explicar melhor essa questão da mosca volante, mas pensando em deficiência de sangue, uma manifestação que a deficiência de sangue apresenta é justamente essa visão mais turva e com moscas volantes. Além disso, a pessoa pode sentir tontura quando ela está, por exemplo, sentada e levanta rápido, vem aquela tontura, acomodou, aí passa. Ou então um cansaço muito grande. Quem é mulher, uma menstruação mais escassa, com pouco sangue, tudo isso é sintoma de deficiência de sangue. E algumas ervas ou frutas que ajudam nesse caso são amora, gergelim preto, pensando em alimentos também, algumas carnes, beterraba, algas, tudo isso vai tonificar o sangue para aliviar esse sintoma. Mas aí, aproveitando, explica um pouquinho mais sobre essa parte de moscas volantes, né? Tá. Como que ela manifesta. A mosca volante, ela é um processo natural do envelhecimento e aí são, às vezes, coagulações de sangue no vítreo, que é como se fosse um gel que a gente tem dentro do olho. E aí, quando essas sujeirinhas, né, essas coagulações, essas proteínas que se acumulam dentro do olho acabam passando na frente do olho, é que a gente acaba enxergando como uma mosquinha, um fiozinho, parecem uma mosquinha voando, Quando e aí você vai algumas olhar, ela pessoas, mexe. algumas pessoas conseguem acompanhar, daí você vai acompanhando, parece que ela some, assenta, mas ela pode indicar um descolamento de retina se você tiver mosca volante e um flash junto, assim, aí pode indicar que precisa procurar o oftalmologista, mas na maioria dos casos não tem muito o que fazer. Aparece em muitos casos, muitas vezes, quando o paciente toma muito corticoide, ou ele está em estresse contínuo, né? E aí a Uhum. gente consegue, então, perceber que supostamente era para aparecer ali aos 60 anos, né? Num processo de envelhecimento mais rápido ali, quando já ah, o sistema, nosso sistema, o corpo, o organismo está trabalhando diferente já, né? E que a gente está sobrecarregando tanto a nossa visão e o nosso corpo com estresse, dia a dia e correria, que é legal, né? Ficar na correria, que a gente tá achando tudo normal. Isso, mas na verdade é um primeiro sintoma que o corpo tá falando: olha pra dentro, porque tem uma deficiência aí de alguma coisa. No caso da medicina chinesa, é uma deficiência, então, de sangue, né? Deficiência de sangue não é a mesma coisa que deficiência de Qi, né? Não, uma coisa pode estar interligada com a outra, Sim. mas não necessariamente vai ter os dois. O que é o Qi dentro da medicina chinesa? Essa Explica. parte energética, pensa na energia vital, Energia de uma vital forma total do geral. corpo, né? Então, nós temos uma energia que herdamos dos nossos pais e uma energia que nós adquirimos através da respiração e dos alimentos. Então, essa é a somatória disso gera a nossa energia vital. De acordo com como é a nossa alimentação e a nossa forma de respirar, nós vamos gastar mais rápido ou não
a nossa energia herdada de nossos pais. Se tem uma alimentação errada, um sono irregular, dorme muito mal, dorme muito pouco, se estressa muito, você vai precisar tirar da sua reserva que você herdou, e aí o envelhecimento vai acontecendo de uma forma mais acentuada e os sintomas aparecem mais rápido também. Agora, se você tem uma boa noite de sono, tem uma modulação do estresse e consegue se alimentar bem com alimentos que realmente te ofertam uma energia boa, que são verduras, frutas, alimentos realmente que vêm da natureza e não ultraprocessados, você vai conseguir evitar gastar a sua energia de reserva e gastar a sua energia que está sendo adquirida no seu dia a dia. Muito importante. E encontrei aqui que chá de mirtilo, na verdade seria a infusão, né, de blueberry ou mirtilo, melhora a circulação dos olhos e ajuda na visão noturna. Quais são as propriedades do chá de mirtilo, da infusão, né? O mirtilo ele tem muito antioxidante, ele também ajuda na parte do rim, também ajuda um pouco nessa parte de circulação de sangue pelo organismo e, consequentemente, ele vai ajudar nessa parte da visão. Então, ele tem essa ação energética, essa ação no organismo, consequentemente ajuda nessa parte visual. Sempre que eu melhorar a circulação sanguínea do corpo, vai também melhorar a circulação sanguínea dos olhos, né? Então, isso é importante pra gente ter uma melhor visão. Chá de camomila alivia os olhos cansados e ajuda a reduzir inflamações leves. Quais as propriedades A da infusão? camomila, ela harmoniza essa relação do fígado e do baço, que é o que nós estamos falando bastante aqui. Então, ela vai trabalhar tanto tirando essa estagnação de fígado de uma forma moderada, ela tem uma ação de tranquilizar o sistema nervoso central, ela vai promover um relaxamento também. Ela tem uma grande ação também em relação a essa parte de ajudar a parte da digestão. Então, ela, através do relaxamento, ela também ajuda a promover uma boa digestão, melhorar o sistema digestório e, consequentemente, vai chegar ali nos olhos a consequência desses efeitos no organismo. Lembrei agora, é uma combinação de camomila com maracujá. Acho que existe no mercado Sim. já, né? É possível, é Vai recomendado. ajudar Dentro a da medicina tranquilizar. chinesa é um equilíbrio bom, porque um é azedo, o outro é a propriedade doce, né, da camomila. Então, a camomila tem um leve amarguinho também ali presente. Se for pensar, vamos colocar uma característica da pessoa que tem uma deficiência de yin do rim, uma deficiência de um excesso de ansiedade, de agitação mental, pensamentos muito acelerados, deita na cama e fica pensando muito, isso vai prejudicar a qualidade do sono e, consequentemente, vai gerar outros sintomas. O maracujá, junto com melissa, vai ajudar bastante nesse sentido, porque a melissa ela tonifica o yin do rim, promove também esse estímulo, essa modulação do GABA, que vai gerar um relaxamento no organismo, e o maracujá também promove esse efeito. Tanto o fruto, mas principalmente a folha do maracujá. Então, dá para misturar a folha de maracujá com folha de melissa. Qual a diferença? Eu comer o maracujá e fazer uma infusão do maracujá ou do mirtilo, de alguma fruta? Nas propriedades, você potencializa quando você faz a infusão? Ou você Na verdade, transfere você para extrai água? Você propriedades extrai? diferentes, depende da parte que você usa também. Como eu falei, a folha do maracujá também tem um grande efeito relaxante. Então, você pode fazer uma infusão com a folha de maracujá e pode fazer um suco com o maracujá em si. Então, você vai extrair propriedades diferentes, dependendo de cada parte daquela planta e dependendo da forma que você extrai. Mas o suco, por ser gelado, e o chá, a infusão, por ser morninho, isso tem um efeito dentro da medicina chinesa de Sim. como que esse líquido tá chegando dentro do nosso organismo. Conta pra mim, o que dentro da medicina chinesa, a visão do que eles prezam que seria melhor pro nosso organismo? Se você for pensar, o nosso corpo, ele funciona numa temperatura quentinha. Então, é uma temperatura mais aquecida que você precisa para realizar a digestão e todas as funções do organismo. Se você bebe um suco muito gelado, você vai precisar gastar energia para aquecer aquele suco e realizar a digestão. Então, você está gastando uma energia que não precisaria ser gasta. Uma pessoa que já tem uma falta de energia de estômago e de baço, ela vai gastar uma energia que vai debilitar ainda mais. Então, o ideal seria consumir bebidas mais quentes. Tanto é que na China, eles consomem muito. Quando eu fui fazer o estágio lá, me chamou muita atenção que os filtros, eles têm água quente, morna e natural.
não tem água natural e gelada, como a gente encontra aqui. Porque justamente a quente já vai preparar a infusão, o Infusão. chá ali na hora, a morna é para eles consumirem mesmo, e se for um dia muito quente, no máximo é natural. O gelado pra eles é o nosso natural, né? Tá. Exatamente. E calêndula tem a propriedade anti-inflamatória que ajuda a acalmar os olhos. A calêndula, ela tira calor de fígado e tira calor do alto. Então, Por tudo aquilo isso que a que gente vai falou da relaxar. irritação, dos olhos vermelhos, a calêndula vai ser ótima para esse fim. Bom, esse era o nosso roteiro. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Acho que com essas informações já dá para a pessoa ter um cuidado, uma observação, observar os sintomas. Tem alguma outra queixa em relacionada à parte visual que você observa muito em consultório, Dani? Olha, o olho seco é bastante comum. Muita gente, por conta das telas, ficando com o olho seco e Uhum. aí me pedindo se tem algum colírio, alguma coisa que eu consiga prescrever. E a optometrista não prescreve colírio, então Qual a a sua gente. opinião sobre colírio? Na verdade, assim, tem duas linhas de teorias, né? Uma que diz que o colírio vai ajudar, na verdade, o colírio de lágrima artificial. Uma lágrima artificial pode ajudar realmente a lubrificar os olhos, só que o olho vai ficar dependente dessa lubrificação artificial. E tem uma que diz que você coloca nessa lágrima para ajudar, e essa lágrima artificial ela vai ajudar também a estimular o a produção natural das lágrimas. Então, acho que é a Hum, mesma coisa do chá, né, do café que a gente falou. Para cada paciente, né? Nada bom para todo mundo. Para cada sim. paciente pode ser que tenha um efeito diferente. Tem muitos colírios que eles têm conservantes e às vezes o conservante vai fazer mal, Hum, tá? Isso é uma coisa, uma relação bastante importante que acho que você deve prestar atenção no colírio. Quais são os componentes que vêm dentro do colírio, assim como o chá ótimo, também, né? Que é perfeito. uma essa é uma variância que depende do paciente, da sensibilidade do paciente. Por exemplo, teve uma paciente que falou que ela pingava o colírio, a pressão aumentava, daí ela chegava no médico, não tinha nada. Aí ela Nossa. voltava pra casa e ok. Aí de novo, chegava em casa, aumentava a pressão. E aí ela foi descobrir que tinha na fasolina um componente dentro do colírio e esse componente estava alterando todo o corpo dela. Dela sentir taquicardia, dela sentir a pressão aumentando, né? Uhum. Pressão arterial sistêmica aumentando, ou seja, ela estava ali numa agitação e por conta do colírio que ela utilizava, que tinha na Que fasolina parecia tão na é. inocente. Então, tem alguns colírios, prestem atenção, que às vezes eles vão ter algum componente que te faz mal e que você acha que tá te fazendo bem porque o médico prescreveu, só que pode ser que tenha um efeito colateral muito grande. A visão, ela é muito rápida. O efeito que a gente percebe de uma visão embaçada, de algum desconforto com a visão, dependendo do remédio que você tome, não necessariamente o colírio, dependendo de um Uhum. chá que você tome, de alguma comida Uhum. que você tome, mas isso depende muito da observação de cada um. Tem gente que não observa diferença nenhuma com nada e tudo faz bem, né? Ou tudo faz mal também. E Sim. aí, assim, você precisa analisar qual é a sensibilidade de cada pessoa em relação a algum componente, ou quanto que ela observa que aquilo faz mal para ela ou não. Tem uma sensibilidade que eu percebo diferença de águas que eu tomo. E aí, assim, tem umas águas, algumas marcas de água que eu tenho mais preferência do que outras. Quando a gente vai daqui de São Paulo pro Nordeste, por exemplo, também tem uma diferença no pH da água, eu sinto isso, eu sinto diferença no meu organismo, assim, porque Uhum. eu tô até observando aqui, né? Não tem como não dizer, estou falando meio anasalado, porque foi um dia que eu tomei café, tomei um refrigerante, que eu não tenho esse costume, comi um docinho, um doce de leite, ou seja, a acidez foi lá para Uhum. baixo, assim, né? Eu tava numa agitação extrema, tremenda, e o corpo tentando dosar entre o acelero e a calmaria, né? Que a gente geralmente observa muito isso quando a gente tem muita ansiedade ou períodos de muita agitação extrema e você vai para calmaria logo em seguida, ou da calmaria vai para o extremo acelero, geralmente o corpo não aguenta. Isso às vezes acontece quando tem mudanças climáticas muito bruscas, né? Uhum. Tá calor de dia, daqui a pouco começou a chover e você não carregou uma blusa ou, né, tomou aquela friagenzinha, uma garoa e vai ver você pega um resfriado, fica ali gripado por conta de que isso mexe muito com a nossa imunidade. E aí, se a gente estiver comendo mal, né, estiver ali num pico de estresse muito grande, vai afetar nossa saúde no geral e, consequentemente, a visão. Então, a Vanessa mesmo
estudando chás, ela percebe que a visão dela embaça com alguns tipos de chás, infusões que ela toma, que ela faz. Então, existe a combinação certa de chás, de alimentos, né? Dentro da medicina chinesa tem muito essa composição bacana. Estive na Tailândia. Na Tailândia eles fazem uma combinação muito bacana sobre essa composição dos 5 elementos, que é o picante, amargo, azedo, doce e o salgado. Tá? E aí eles fazem essa combinação justamente para que haja um equilíbrio e que você, através da alimentação, tenha uma harmonia na sua saúde. Isso é muito bacana. E, bom, acho que é isso em relação à visão. Outros sintomas que são comuns, deixa eu pensar aqui, que o paciente geralmente vai falar que coça os olhos, todos os sintomas assim, o olho seco, coçar os olhos, o olho irritado vermelho, a sensação de visão embaçada. Eu entendo sempre que esse paciente tem alguma questão emocional por trás de uma agitação, de uma inquietação muito grande, que é o corpo tentando dizer não tá legal alguma coisa. E a gente sempre vai, então, aprofundando na questão emocional, caso ele queira falar, porque nem todo paciente se abre. Mas a partir disso a gente já sabe qual é o caminho que a gente orienta, né, em relação a... A primeira pergunta é: 0 a 10, qual o nível de estresse no trabalho? Que é a primeira coisa que tende a ser estressante é o trabalho. E aí, eu preciso daquele dinheiro, e aí eu não posso sair do trabalho agora, não posso tirar férias agora, tal. E aí isso vai se prolongando. E aí, até quando? A pergunta é: até quando você vai comprometer a sua visão, seu sistema nervoso, sua saúde, para que você comece a cuidar de você? Então, aqui a gente traz esse autoconhecimento, né? Essa visão de cuidar mais de você, de um autocuidado, onde a gente para observar, para tomar um chá, né? Para ter esse momento calmaria. Porque hoje é como se você se sentisse culpado por estar muito calmo, né? Por estar tranquilo. E a natureza, você não vê nenhum animal correndo loucamente de um lado pro outro, a não ser que ele esteja com muita fome, né? E ele esteja ali para fazer a caça ali do outro animal, né? Assim, supostamente a natureza, ela flui muito mais tranquila, e a gente parece que tá o tempo todo se forçando. Se a gente não estivesse forçando, indo na academia e fazendo e tal, né, em movimento, a gente tá ficando para trás, não acompanhou lá nos stories o que aconteceu, do fulano, né, a notícia e tal. Você tem que estar por dentro de tudo o tempo todo, então essa sensação de alerta que tem um leão vindo o tempo todo. Então, até na hora de dormir, você com certeza não vai ter um sono tranquilo, reparador, né? E aí, essa sensação do que eu formo na minha mente, né? Eu tô buscando muito sobre essa questão da imagem mental, o que a gente tem formado de futuro do que eu penso, de como vão ser as coisas, e que realmente as coisas acontecem daquele jeito que eu imaginei, porque eu não dei uma outra alternativa pro meu cérebro, eu pensei aquilo e aquilo vai acontecer. Seja medo, seja dor, seja raiva, seja amor, seja um momento feliz ou um momento desagradável. Então a gente não para pensar que essa correria não tá normal, e a gente fala que tá corrido, e quanto mais eu falar que tá corrido, mais vai ficar corrido. Né? Então é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer. Esse é o Optonautas Cast. Para vocês, mais um episódio aqui, e a gente encerra por aqui com a Vanessa Ribeiro. E quem quiser mais informações, acessa o site. Tem o site da Simplos. Tem o site da tem Simplos, Instagram, que é www.simplos.com.br. Tem o Instagram, que é @simplos. E tem o meu site também na área de medicina chinesa, que é www.vanessaribeiro.mtc.com.br. É isso. Até a próxima. Até.